Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre Marcos capítulo 15 e capítulo 16. A gente fica dividido ali entre a tristeza profunda e uma alegria grande, porque o 15 narra a respeito da morte de Cristo e o capítulo 16 fala sobre a ressurreição de Cristo, algo maravilhoso. Então o capítulo 15 começa o povo entregando ali Jesus a Pilatos, né? Pilatos ele recebe Jesus como quando é alguém para ser julgado e ele fala para Jesus: olha Jesus, você tem muitas acusações, os judeus estão te acusando de muitas coisas, o que você tem a dizer sobre isso? Jesus ele fica quieto. Ele não precisa mais provar para ninguém que ele é Deus. Ele já provou que ele é Deus para os discípulos, já provou que ele é Deus para os apóstolos, para os seus servos. Então ele não precisava provar para Pilatos que ele era Deus. Então ele fica quieto. Pilatos, a Bíblia fala que Pilatos se admira com essa calma de Jesus e não querer se defender. Jesus ele não tinha pretensão ali de se defender, ser liberto, não ser morto, ele não tinha essa pretensão, então ele fica quieto, né? Pilatos ele se comove com essa atitude de Jesus, então ele leva, nesse momento ali, ele leva para a multidão decidir quem que seria morto, né? Ou Jesus ou Barrabás, porque nessa época se soltava uma pessoa, né? Se soltava uma, poderia libertar uma pessoa, mas Barrabás ele tinha cometido um ato criminoso, ele tinha cometido um assassinato. Então Pilatos ele fala para a multidão: olha, esse cara aqui cometeu assassinato. Já Jesus ele não cometeu nada, não tem motivo para crucificar Jesus. Vocês querem que crucifique? Quem que vocês querem crucificar? E a multidão cada vez mais falava Jesus, crucifica Jesus, né? Sem motivo. Pilatos na cabeça dele ele não entende. Ele não consegue entender, porque ele sabia que ali o povo judeu estava querendo crucificar Jesus por inveja. A Bíblia fala isso, que o povo tinha inveja de Jesus pelos feitos dele. Então, não tinha motivo. Não tinha motivo. Pilatos não conseguia colocar na cabeça dele que soltar um assassino seria melhor do que soltar uma pessoa que faz bem, que é boa, né? Na cabeça dele não entrava isso, mas ele ali ele não está fazendo um papel de juiz, né? Ele não está pesando na balança quem errou mais, né? Ele não está pesando isso na balança, fazendo um papel de juiz. Ele ali está fazendo um papel de político. Ele quer ouvir a multidão, ele quer fazer o que a multidão pede. Então é isso que acontece, ele dá a sentença ali de morte de Jesus e liberta Barrabás, né? Tem até um filme aí bacana, o filme se chama Barrabás. Não é um filme inspirado por Deus, óbvio, mas conta uma história que Barrabás, depois dele ser liberto, ele até tem um encontro com Cristo, né? O filme não é bíblico, mas é interessante o filme, a visão ali do autor para falar um pouco de como seria essa história de Barrabás depois. É claro que a gente não sabe se Barrabás depois foi um discípulo de Cristo, mas a verdade é que ele foi solto, representando ali a humanidade, porque quem deveria ser crucificado somos nós, né? A humanidade deveria carregar a cruz, e não Jesus. E Barrabás ali, ele está representando a gente, né? Nós não merecemos ser libertos, nós não merecemos ser salvos, mas Deus e Cristo ele morreu por nós em nosso lugar, não é isso? Então, nesse momento que Cristo ele morre, às 3 horas da tarde, que ele dá o brado final ali, está consumado, ele dá aquele grito final dizendo: olha, eu venci, eu fiz tudo o que tinha para eu fazer, né? Toda a minha missão já foi cumprida. Então ele fala, dá o brado final ali e morre. Nesse momento que ele morre, tudo se escurece, né? Era 3 horas da tarde e exatamente às 3 horas da tarde o céu se escurece, parecia noite, né? Então acontece, a terra treme, acontece algumas coisas ali
não naturais, né? Acontecem coisas que não são naturais e tem algumas pessoas que se convertem naquele momento. O centurião, por exemplo, ele fala, verdadeiramente esse é filho de Deus, né? E creu em Jesus, por tudo que tinha acontecido naquele momento, né? As coisas sobrenaturais que tinham acontecido ali. Então, assim, o capítulo 15 é a morte, e o capítulo 16 ele vai narrar ali do domingo, que ele vai ser, que a Maria Madalena e outras pessoas vão ao túmulo de Cristo e não tem mais pedra no túmulo, o túmulo está aberto. Elas entram no túmulo e encontram com um anjo. Um anjo fala para elas que Cristo ele não está mais morto, Cristo ele está vivo, ele ressuscitou, né? Vale falar também que a Bíblia narra que no ato de Jesus morrer, o véu ele se rasga de ponta a ponta, ele se rasga do céu, do teto até o chão, ele se rasga de ponta a ponta, mostrando que não tem mais agora, você tem fácil acesso a Deus, né? Você mesmo tem acesso a Deus, não mais somente os sacerdotes. Então, então depois que Jesus ressuscita, tem acontece esse episódio do anjo, que o anjo fala para elas, então no final do capítulo 16, o Evangelho de Marcos, ele não é muito detalhista quanto os outros evangelhos a respeito dessa pós-ressurreição, né? Mas ali termina o capítulo 16, fala que Cristo está sentado no trono, né? Cristo ele se assentou à destra de Deus, simbolizando que o reino de Cristo tinha iniciado naquele momento, que quem senta no trono é rei, quem senta no trono é rei, né? Então ele tinha tomado o lugar dele, ao lado de Deus, sentado no trono. E após isso, os discípulos e apóstolos começam a pregar o evangelho para todo o mundo. Beleza? Espero ter abençoado a tua vida aí com esses comentários aí. Grande abraço, fica com Deus e PPN. Beijo nos corações. Tchau, tchau.